Fala galera, eu sou a acadêmica Thalita Rebelo e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a descolonização da África e da Ásia. Nós sabemos que a África ela foi uma região que ao longo do século XIX e século XX sofreu com o chamado imperialismo, ou seja, as potências industriais europeias para conquistar novos mercados consumidores, para explorar mão de obra barata, saíram da Europa e foram em busca de novos territórios para serem explorados. As duas áreas que mais sofreram com esse chamado imperialismo foram a África e a Ásia. Então, vamos ver como que esses países foram conquistando a sua independência ao longo do século XX. Em especial, após a Segunda Guerra Mundial, que eles conseguem conquistar a sua independência. Nós temos o colonialismo no século XV, quando os europeus chegaram, especialmente aqui na América, e colonizaram a América. Esse é o período que nós vamos chamar de colonialismo. Já lá no século XX, nós vamos ter, então, o chamado neocolonialismo, que é quando os países da Europa colonizaram, então, a África e a Ásia. Ou seja, se nós vamos estudar a descolonização, nós precisamos entender primeiro um pouquinho da colonização, que ela foi causada, essa colonização ela foi causada pela ação imperialista. E nesse impulso, vamos dizer assim, nesse impulso de estar conquistando e conquistando novos mercados consumidores, o continente que mais sofreu foi então o continente africano. A África ela foi usada como várias áreas de influência, ela foi dividida ali por várias áreas de influência dos países industrializados da Europa. A África ela foi toda então partilhada por vários países ali, pelas potências europeias da época. E essas potências, elas não respeitaram a cultura, não respeitaram os costumes, valores, religião, nada do povo africano. E a divisão ficou assim. As áreas que está demarcada aqui em azul, ficou pela França, onde está em vermelho, pelo domínio da Inglaterra, verde, Alemanha, salmão, Portugal, amarelo, Bélgica, lilás, Itália, amarelo, domínio da Espanha, e o que está em branco, então, foram de outros países. Ou seja, a África sofreu um abuso cultural, econômico e político muito forte. E é por causa desse período que hoje, se eu chego em algumas regiões da África, a língua oficial lá pode ser o inglês, pode ser o alemão e diversos outros idiomas, então, europeus. Os países mais ricos da Europa foram, então, colonizar a África e a Ásia porque eles queriam dinheiro, porque eles queriam ficar muito ricos, mais ainda, né? Mais poder, uma sede de poder. E por que, agora vocês me perguntam, e por que aconteceu o contrário à descolonização, então? Por que isso aconteceu? Então, vamos falar dos motivos dessa descolonização. São 3 motivos em especial ali. A crise econômica após o final da Segunda Guerra, questões ideológicas e o nacionalismo. Esses são os 3 principais motivos. O primeiro, da crise econômica, ela ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, mesmo os países que venceram, eles saíram em crise, saíram muito endividados da Segunda Guerra. E para manter, então, colônias, ficou um pouco difícil. E isso fez com que vários países preferissem, então, abandonar as suas colônias do que ter mais esse custo. O segundo motivo das questões ideológicas, após a Segunda Guerra Mundial também, veio, né, com o final da Segunda Guerra, veio
a Declaração dos Direitos Humanos. Com essa Declaração dos Direitos Humanos, as pessoas passaram, né, a ter o direito de defesa de valores, e esses direitos vão influenciar muito nessa descolonização. O terceiro motivo, nacionalismo, ou seja, as regiões dominadas, elas começaram a ter aquele sentimento nacional, e assim os estrangeiros começaram a ser vistos como algo que devia ser retirado. Com isso, o povo da África e da Ásia vão começar a lutar por seus direitos e também pela sua liberdade dentro de seu país. E ao juntar então esses três fatores, vai ser criada assim a condição para a libertação desses países que sofreram com a ação imperialista europeia. Em 55 vai ocorrer então a famosa chamada Conferência de Bandung. Essa conferência ela teve o objetivo de garantir e expor que os povos têm direito à liberdade, à coexistência pacífica, à autonomia, que ninguém pode mandar em ninguém. E foi definido nessa Conferência de Bandung uma série de valores contra o imperialismo, e essa conferência foi um acontecimento muito importante e ocorreu na Indonésia. Nesse contexto, cabe a gente destacar um pouquinho França e Portugal, pois França e Portugal são dois países que no contexto da descolonização, esses dois países eles não aceitaram a perder as suas colônias. E assim, por esse não aceitar perder suas colônias, ocorreu uma série de conflitos armados pela libertação. Na França, então, ocorreu a guerra na Argélia, uma guerra que foi muito violenta, e em Portugal teve a chamada Revolução dos Cravos, que foi a revolução que pôs fim na ditadura. E logo após a Revolução dos Cravos, ocorreu ainda dois movimentos. Um foi o MPLA, que é o Movimento para a Libertação de Angola, e o outro movimento foi o FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique. E esses dois movimentos lutaram de forma armada pela independência de seus países. Entre todos os movimentos, a Guerra da Argélia foi a mais violenta e a mais sangrenta, e ambos, né, foram a participação para que eles alcançassem então a independência. Não foi de forma pacífica, foi de forma armada. Vamos falar agora então da África do Sul, o país destaque no processo de descolonização. África do Sul. A África do Sul foi colonizada pela Inglaterra. E na África do Sul, sempre que nós falamos em colonização, vem a figura então que foi ímpar nesse processo, que foi o apartheid. Esse apartheid, então, foi um processo que separava negros de um lado e brancos do outro. A maioria da população africana eram negros, mas eram os brancos que comandavam. E mesmo a maioria sendo negros, eles tinham que viver separados da minoria que eram brancos, e eram separados de tudo. Tinha o banco de negro, o banco de branco. A praça de negro, a praça de branco. Mercado de negro, mercado de branco. Lojas de negro, lojas para brancos. Mercados e todas as coisas tinha para branco, banheiro, tudo. E outro para, então, o negro. Isso foi racismo total, podemos dizer assim. E para controlar esse apartheid, nós temos uma figura maravilhosa, inesquecível, Nelson Mandela. E Nelson Mandela foi, então, o grande líder, e foi ele
o grande líder, ele é até hoje o grande nome da África do Sul. E foi ele quem colocou fim nesse sistema segregacionista que separava brancos e negros. E no ano de 1994, Nelson Mandela, que havia ficado preso, ele se candidatou a presidente e ele foi eleito o presidente da África do Sul. Boa noite, eu sou a acadêmica Silvana e vamos nessa aula falar sobre a descolonização da Ásia. Primeiro vamos falar sobre o domínio dos ingleses, como que a Inglaterra teve seu domínio sobre a Índia, né? Após a Segunda Guerra Mundial, isso em 39 e 45, houve a descolonização. Algumas regiões da África e da Ásia conseguiram ficar independentes das potências europeias e se tornaram novas nações. Neste contexto, um dos processos mais marcantes foi o processo da independência da Índia. Sob o domínio dos colonizadores ingleses desde o século XVIII, a Índia era dividida em vários principados, como um imenso território, cerca de 3,3 milhões de quilômetros quadrados. Era vista como uma grande colônia e importante economia para a Grã-Bretanha. Os britânicos não foram os primeiros a chegarem lá. Quem primeiro desembarcou naquelas terras foi portugueses, depois os holandeses, os franceses, mas foi os ingleses que conseguiram obter essa hegemonia sobre a região e colonizá-la de fato. Os primeiros navios chegaram em 1612, estabeleceram feitorias na Índia, né? E a maior parte da Índia era governada pelo Império Mogol, que era fruto da expansão muçulmana na região. Os ingleses, por meio da Companhia das Índias Orientais, estabeleceram uma intensa comercialização, na qual produtos indianos, seda, algodão, especiarias eram trocados por produtos manufaturados da Grã-Bretanha. A princípio, o Império Mogol não fez oposição a essa comercialização com os britânicos. Porém, as coisas mudaram em 1756, quando Siraj ud Daula, Nababo da província de Bengala, que era uma espécie de vassalo do imperador mogol, se apossou de uma feitoria britânica fundada em Calcutá. O Nababo ordenou ainda que 46 britânicos fossem presos e a metade deles acabou morrendo. Como vocês devem imaginar, terminou tudo isso em confusão. Pois é, a Companhia Inglesa das Índias Orientais teve enorme prejuízo e os britânicos resolveram se vingar. Por meio de um exército liderado pelo inglês Robert Clive, a Grã-Bretanha conseguiu conquistar a província de Bengala. E em 1858, com a tomada de Punjab, no norte do país, os britânicos consolidaram seu domínio colonizador sobre a Índia. Com a Revolução Industrial, a Índia passou apenas a ser fornecedora de matérias-primas. Um grande exemplo disso foram as tecelagens indianas, que acabaram falindo, pois não tinha como concorrer com as tecelagens britânicas importadas. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1914-18, a Inglaterra ficou com a economia enfraquecida e com dificuldades de manter o domínio sobre suas colônias. Nesse cenário, os movimentos nacionalistas, liderados por intelectuais indianos, ganharam força, mas havia um empecilho na união dos indianos pela independência: a divisão religiosa entre hindus e muçulmanos. A secular rivalidade entre esses grupos religiosos limitava a organização política dos colonizadores. No meio de todo esse cenário de luta, surge Gandhi, ele que foi um grande responsável pela independência da Índia. Provavelmente você já ouviu muito falar sobre Gandhi, né? E ele é uma referência dos movimentos pacifistas. O Gandhi ganhou destaque atuando como líder do Partido do Congresso, que reunia os hindus. O advogado Mohandas Gandhi era mais conhecido como Mahatma, ou Grande Alma.
Ele pregava a resistência à dominação e a luta contra os colonizadores por meio da não violência e da desobediência civil. Na desobediência civil, o cidadão deixa de obedecer uma lei com o intuito de mostrar a todos que ela é injusta e por isso ela deve ser modificada. Nesse caso, é importante que os atos de desobediência sejam acompanhados de justificativas que comprovam que ele é legítimo. Não é simplesmente desobedecer por desobedecer, tem que ter um sentido, né? A desobediência civil se baseia no direito que o cidadão tem de ser governado por leis justas. Gandhi conseguiu chamar a atenção do mundo para a causa da liberdade dos indianos, desobedecendo às leis inglesas sem se importar em sofrer as punições. Ele também fez greves de fome para sensibilizar hindus e muçulmanos sobre a importância de se unirem pela independência. Entretanto, havia também o líder da Liga Muçulmana, Muhammad Ali Jinnah, e os conflitos com os hindus eram constantes. Essa realidade conflituosa foi interessante para os ingleses, pois retardou a independência da Índia. Enquanto os indianos, hindus e muçulmanos brigavam entre si, né, eles não se uniram e lutaram pela independência. Então, favorecia bem os ingleses essa disputa entre os dois. Mas, apesar disso, a Segunda Guerra Mundial, em 39 a 45, foi a gota d'água para o enfraquecimento da Inglaterra. E no dia 15 de agosto de 47, a independência da Índia foi alcançada. Mas como havia essa rivalidade entre hindus e muçulmanos, o país foi dividido em dois territórios, Índia e Paquistão. E o Paquistão foi dividido, por sua vez, em oriental e ocidental, logo após a independência, no ano de 48. Gandhi acabou sendo assassinado por um radical hindu. Aí, juntamente com a violência, persistiu a disputa por terras. Em 1948, a ilha do Ceilão, a sudeste do subcontinente indiano, tornou-se estado do Sri Lanka. Do mesmo modo, o Paquistão Oriental, em 71, tornou-se novo país, Bangladesh. Embora os enfrentamentos religiosos na República da Índia tenham diminuído, ainda ganham destaque os conflitos na Caxemira, região que é dividida entre a Índia e o Paquistão desde a independência dos dois países em 1947. Assim, de forma resumida, falamos um pouquinho da história da descolonização da África e da Ásia. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, fiquem com Deus.